Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. No livro de Jonas. Jonas, uma história muito conhecida. Livro de Jonas, capítulo 1 mesmo, irmãos. Livro de Jonas, capítulo 1. Uma história muito conhecida, né? Muito conhecida. Uma história em que nós, talvez, enquanto ainda muito jovens, ouvimos. Foi sobre a história de Jonas. Todo mundo lembra do peixe, né? Tem gente que fala que é uma baleia, né? Tem gente que, né, César? Tem gente que fala que é uma baleia, uma grande baleia, né? Não, mas era um grande peixe, né? A Bíblia fala que era um grande peixe. Nós ouvimos tantas vezes sobre a história de Jonas. E eu, essa semana, estava perguntando ao Senhor e falando: Pai, é um culto de ceia, o que o Senhor quer ministrar no nosso coração? E o Senhor ministrou uma frase que eu quero de alguma forma prática trazer dentro da história de Jonas, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? Leamos a palavra de Deus, livro de Jonas, capítulo 1. Para você que talvez não tenha lido a Bíblia ainda essa semana, para você talvez que não tenha lido um livro da Bíblia esse ano ainda. Estamos no terceiro mês do ano. Quem sabe talvez você não tenha lido um livro da Bíblia esse ano. Quero te dar a oportunidade. Nós vamos falar do livro de Jonas inteiro. Olha isso, são 4 capítulos apenas, né? E eu quero discorrer com você. Não vou ler de uma vez só, mas quero de alguma forma ministrar o teu coração sobre aquilo que o Senhor colocou no meu. Amém? A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu à minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é, jaspe, que significa amarelo. Descendo para a cidade de Apó-Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Ele tentava escapar de quê? Da presença, ele tentava escapar de Deus. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar a seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Irmãos, uma história muito conhecida, a história de Jonas. Uma história em que eu e você talvez já saibamos de cor. Jonas é alguém que ia para Nínive, deveria ter ido para Nínive, mas acabou indo para Tarsis, porque estava fugindo da presença de Deus. Jonas entra num barco, e esse barco é agitado por uma grande tempestade. No tempo em que essa tempestade começa a agitar o barco, Jonas estava o quê? Dormindo. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração sobre essa palavra é que muitas vezes eu e você estamos de alguma forma tentando fugir da presença de Deus, tentando fugir do lugar onde nós deveríamos estar. O Senhor, Ele nos entregou às vezes mensagens muito claras. O Senhor nos entregou destinos muito claros. O Senhor todos os domingos está ministrando ao nosso coração sobre o lugar onde eu e você deveríamos estar. Mas nós estamos muitas vezes fugindo desses lugares para estar em outro. Talvez Nínive não era o lugar onde Jonas gostaria de estar. A palavra diz que Nínive tinha uma grande reputação, e a reputação não era boa. Os homens lá eram homens maus, homens violentos. E aí, Jonas então decide caminhar para um lugar um pouco mais fácil. Jonas diz assim: bom,
eu posso pregar em qualquer lugar. Irmãos, aquilo que Jonas decidiu fazer não era lícito. Ele decidiu ir pregar num outro lugar. Imagina, por exemplo, né, pastor Diego e a banda foram convidados para ministrar aqui. O Senhor diz a eles assim, ó, vão lá na igreja Creia no domingo e ministrem o louvor e abençoem aquela igreja ministrando o louvor. E eles escutam aquilo e falam, meu Deus, mas lá na igreja Creia, lá o povo é bravo. Lá na igreja Creia, lá o povo é violento. E aí eles vão ministrar numa outra igreja. Eles não deixam de fazer aquilo que eles estavam dispostos a fazer, mas estão fazendo no lugar errado. Muitas vezes eu e você estamos fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Muitas vezes eu e você decidimos fazer tudo certo, só que no tempo errado. Eu e você decidimos estar na onde Deus não nos colocou para estar. Decidimos fazer aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. E aí nesse lugar é o lugar onde existe sofrimento. Por quê? Porque eu fico sozinho. No lugar onde Deus não me mandou estar, sabe como eu estou? Eu estou por mim mesmo, pelas minhas próprias forças. A parte mais interessante que eu penso desse primeiro capítulo é que mesmo enquanto Jonas estava fazendo algo que não era a vontade de Deus, ele conseguia dormir, irmão. Isso é muito perigoso. Porque existem pessoas que estão num lugar totalmente contrários do que Deus mandou estar e ainda conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Obrigado, William. Tranquilamente. Eu consigo, por exemplo, recebi um chamado, quero usar aqui, né? Vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, né? Recebi um chamado, irmãos, teremos vigília, estaremos orando, estaremos buscando ao Senhor. E aí as pessoas estão o quê? Dormindo. Irmãos, nós temos um evento para crianças. Ele vai acontecer no dia 23 de março. Estou reforçando os eventos, filho. O evento vai acontecer no dia 23 de março. E aí o que a gente faz? A gente não traz nosso filho. Irmãos, nós teremos um evento de mulheres. Vai ser no dia 16. E vai ser uma bênção, vai ter uma programação. E nós conseguimos não ir. Nós conseguimos estar em qualquer outro lugar, dando prioridades para qualquer outras coisas. Mas esquecemos dos lugares onde Deus nos chamou para estar. Ah, César, mas você está falando então que eu preciso viver enfiado na igreja? Não, eu não estou querendo dizer isso. Mas eu preciso dizer para você que não existe um melhor lugar para você estar do que na presença dEle. A minha pergunta é, no lugar onde você decidiu ficar e que não foi aqui, é a presença dEle? Se for, irmão, se você não vai ao evento das mulheres no dia 16 e decidiu tirar 4 horas de oração, faça isso. Glória a Deus, ore por mim inclusive. Ore pelas mulheres que estarão sendo ministradas naquele lugar. Mas se esse não for o lugar, talvez as suas prioridades estejam equivocadas. Se você decidiu estar num lugar qualquer que não fosse a presença do Senhor, talvez o Senhor está te chamando para um lugar, mas você está indo para outro. E nesse outro lugar Ele vai te castigar? Nesse outro lugar existe um castigo de Deus? Nesse outro lugar existe lá um Deus que está com um raiozinho pronto para poder espetar você porque que você não foi? Não, irmãos. Nós não estamos pregando sobre esse Deus. Nesse lugar você está sozinho. Só isso. Nesse lugar você não está com a presença de Deus. Nesse lugar você decidiu caminhar sozinho. E aí depois, como a pastora falou, nós vamos receber algumas pessoas, como recebemos sempre. Mas pastor, eu estou passando por um momento na minha vida, e esse momento é desesperador. Amém, querido. O lugar onde você precisa estar é esse. Deus te chamou para Nínive, só que você está indo para Tarsis. Mas é a palavra, mas eu continuo pregando, mas eu continuo falando. No lugar que Deus não te chamou, você está sozinho. E pessoas estão dormindo. Falei aqui uma vez, nós estamos como bons discípulos às vezes. Nós somos como Tiago, Pedro e João, que ouvimos de Jesus durante 3 anos. Que andamos com Jesus, vimos todos os seus milagres. Mas no momento em que Jesus nos pede para ficar vigilantes, nós dormimos. Assim como Jonas fez. Jonas conseguiu, mesmo no meio de uma grande tempestade, tirar alguns minutos para um cochilo. A palavra diz que ele estava no porão do navio, deitado e dormia profundamente.
E aí o capitão do navio, ele dirigiu-se para Jonas e, indignado, diz assim: como é que você consegue ficar dormindo numa hora dessas? Como é que você consegue ficar dormindo quando todas as coisas estão acontecendo? E eu quero voltar essa pergunta para você agora. Irmão, como é que você consegue ficar dormindo enquanto pessoas estão indo para o inferno? Como é que você consegue ficar dormindo enquanto pessoas estão desesperadas se matando? Como é que você consegue ficar dormindo enquanto pessoas estão querendo ouvir sobre o amor de Deus? Pessoas estão querendo ouvir sobre o que nós cantamos. Nós fomos alcançados por esse amor, mas nós não estamos alcançando outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos nos nossos barcos, fazendo aquilo que é lícito, indo pregar o evangelho nos lugares onde nós queremos ir, no momento em que a gente quer ir, na hora em que a gente quer ir. O capitão do navio diz: levante-se agora mesmo e comece a clamar também ao seu Deus. Talvez meu conselho para você seja esse: comece a clamar ao teu Deus, porque talvez o lugar onde você está é um lugar de sono, um lugar de descanso, quando na realidade deveria ser um lugar de desespero. Deus, salva essa geração. Deus, os nossos filhos estão morrendo, salva os meus filhos. Deus, as nossas crianças estão sendo levadas por tantas coisas, salve as nossas crianças, Pai. Deus, os nossos jovens estão sendo levados por tantas vozes. Os nossos jovens estão sendo levados pela ansiedade. Os nossos jovens estão sendo levados por tantas vozes. Os nossos jovens nesse momento estão em tantas baladas. Deus, por favor, atende o nosso pedido nesse lugar. Mas nós estamos o quê? Dormindo. Versículo 7 diz que os marinheiros chegaram à conclusão entre si: vinde, vamos lançar a sorte para saber o que está acontecendo. E aí jogaram a sorte em quem caiu? Quem que caiu? Jonas. Opa, caiu no Jonas. Jonas que estava dormindo. E aí os homens olharam para ele e falaram assim: agora, fala para a gente, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que nós sobreveio essa tragédia? Por que aconteceu essa bagunça? E aí Jonas diz: eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e o repreenderam. Por que você está fazendo isso, homem? Olha isso, irmãos. É o momento em que as pessoas de fora agora trazem à tona a nossa soneca, trazem à tona o fato de nós estarmos dormindo nas nossas vidas. Então aqueles homens ficaram horrorizados e repreenderam, dizendo: o que você está fazendo? Por que você está fugindo do Senhor? E considerando que o mar está cada vez mais bravo diante de Jonas, eles lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e haverá de se aquietar, pois sei que está violenta a tempestade que caiu sobre nós por causa da minha pessoa. Jonas então entende agora esse lugar. Ele entende o lugar de que ele estava dormindo. E olha o que acontece. Contudo, os homens ainda se esforçaram para não jogar Jonas. Eles disseram assim: meu Deus do céu, tenha piedade, porque nós talvez estejamos jogando um homem que é inocente ao mar. Versículo 14: por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos a Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpe pelo esse sangue inocente, porque tu, Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Versículo 16: assim que notaram que o mar se aquietaram, todos os homens adoraram e louvaram Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo votos. Sabe qual foi o primeiro milagre que aconteceu na história de Jonas? É que pessoas já foram salvas. Lembra lá no começo? Esses homens tinham cada um seu próprio Deus, mas agora eles estão adorando a um Deus. No momento em que um Jonas se levanta, alguém que entende o lugar para onde está indo, e entende esse lugar, agora as pessoas começam a ver essas mudanças na vida desse Jonas. E ele começa então a despertar, a destravar aqueles que não conhecem o Senhor. E a partir disso, pessoas são salvas. Primeiro capítulo de Jonas acaba com o momento em que Jonas é engolido por um grande peixe. Quem sabe você tomou um caminho errado.
Quem sabe você tomou uma rota alternativa. Quem sabe um grande peixe te engoliu e agora você está na barriga do grande peixe, sendo sacolejado, sendo molhado. E você está dizendo assim: mas Deus, por que tinha que ser um grande peixe? Por que o Senhor não me mandou um barco? Por que o Senhor não me mandou um cruzeiro? E o Senhor te responde: é porque você se acostumaria. Se você fugiu do lugar aonde eu te mandei na primeira vez, tu imagina se eu te mando agora um cruzeiro. Você ia querer morar nele, você ia querer ficar nele. Capítulo 2 é o capítulo onde Jonas está dentro do peixe. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, Elohim Deus, e disse: em meu desespero eu clamei, Yahvé, e ele me respondeu. De ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento. E tu, Senhor, ouviste o meu clamor, pois lançaste nas profundezas dos corações dos mares, e nas correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as grandes ondas vagas passaram por mim. Jonas agora começa então a louvar ao Senhor por estar passando por uma tempestade, por estar passando na barriga, no estômago daquele grande peixe. Veja que Jonas, em muitas histórias e muitas vezes, ele é tido como um grande herói, mas o grande herói dessa história não é Jonas. O grande herói dessa história é Deus, porque ele nos tira dos lugares aonde ele não nos mandou ir, mas com a sua misericórdia ele nos mantém vivo dentro de ambientes em que não são os nossos. Você está vivendo nesse momento talvez dentro de um ambiente que não é o seu. Talvez você está sendo sacolejado dentro de um grande peixe. E você está perguntando: Deus, mas onde está o meu socorro? Você deveria estar agradecendo por estar vivo. Porque mesmo vivendo dentro de um ambiente que não é o seu, de um habitat natural que não é o seu, o Senhor está te mantendo, o Senhor está te sustentando, o Senhor não te abandona, Ele não te deixou. Irmãos, imagina que para Deus seria muito mais fácil chamar outro profeta. Não era muito mais simples? Jonas não quis ir, joga Jonas no mar, acaba a vida de Jonas, acabou, bota outro profeta para fazer, estamos lindo, Nínive vai ser abençoada. Simples, mas não. A misericórdia de Deus faz o quê? Ela pega Jonas e coloca ele dentro de um habitat natural que não é o dele. Para quê? Para dizer para Jonas assim, ó: independente se você errou ou acertou, se você quis caminhar para os lugares aonde eu te chamei ou não, eu ainda assim estou com você, eu ainda assim cuido de você, eu ainda assim estou contigo, independente dos lugares onde você está passando, independente dos estômagos de peixe que você está vivendo nesse tempo. O Senhor está dizendo para você mais uma vez: eu estou contigo, eu te amo, eu tenho um plano e um planejamento para a sua vida. Por isso te coloquei no lugar onde eu te coloquei. Jonas agora começa a agradecer ao Senhor, e ele faz no capítulo 2 uma grande canção de louvor a Deus. Quem sabe nós poderíamos até musicalizar as coisas que Jonas escreveu aqui. Mas o versículo 3 começa. Versículo 3 começa no momento em que Jonas ele é vomitado daquele peixe, dentro da onde? Da cidade de Nínive, cidade aonde Deus havia mandado ele ir. E o versículo 3 diz assim: então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação: levantai e vai agora mesmo à cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, agora, não, calma aí, eu passei por dentro do estômago do peixe, meu Deus do céu, não quero voltar para lá. E aí nós fazemos isso, nós rapidamente voltamos, né? Eu conheço e já passei por isso também, em algum momento em que a gente toma um susto de Deus. Sabe aquele susto, Mádia? Que a gente está vivendo aquele momento, aí você de repente fala assim: meu Deus, agora eu vou morrer. Deus vem e fala: não, calma, vou te mandar um peixe, o peixe te salva, o peixe te guarda, o peixe te cospe, e agora você vai fazer minha vontade. Você fala: agora eu vou. Eu vou fazer a tua vontade. Aí você canta aquela música linda, né? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as... Você fala: eu quero ser usado pelo Senhor agora. Agora que eu passei por esse tempo, por esse chacoalhar de um mar, agora que eu passei por essa tempestade, como eu quero ficar perto do Senhor, como eu quero ficar perto da presença dEle, como eu quero, como eu desejo. E aí Jonas
obedece ao Senhor e caminha um dia inteiro proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, agora, com ímpeto e força, retorna às vigílias, ele retorna aos eventos das mulheres, ele retorna aos eventos dos homens, ele começa a orar, ele começa a fazer devocional. Por quê? Porque ele está interessado em não voltar para o lugar de onde ele veio. Jonas ainda fugia da presença do Senhor, mesmo fazendo a vontade dele. Confirmou ali atrás. Sentiram, né? Pá, alguém bateu a mão. Ele estava fugindo do Senhor, mesmo enquanto fazia a vontade de Deus. Olha o que acontece. Os ninivitas, eles creram em Deus, e eles combinaram um jejum geral. E todo o povo, dos mais importantes, dos ricos e os mais simples, os pobres, e se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Então proclamou Nínive: eis que o decreto do rei e de seus nobres. Olha isso que o rei fala, irmãos, fica proibido. Olha o que o rei diz agora. O ímpio, tá? Nós estamos falando de Nínive. Nínive era uma terra de crente? Não. Nínive não era uma terra de crente. Se você não sabe, Nínive hoje é o Iraque. É uma cidade chamada Mossul, que está no Iraque. Ou seja, Nínive ainda continua, de alguma forma, servindo a outros deuses. Olha isso. E aí agora, o rei de Nínive fala isso: vocês vão se cobrir de vestes de arrependimento e de lamento, tanto as pessoas quanto o animal. Imagina isso, irmãos. Quem tem os animais aqui? A Emily tem os animais. Imagina a Emily entrar num jejum, Emily, em que os teus animais também entrem. Forte isso, não é? Ninguém vai comer nada. Aqui é quase como se eu tivesse assim, ó, aqui nessa casa, hoje chegou lá em casa, você aqui nessa... o sushi, cadê, né, o sushi do William, imagina, ninguém vai comer nada, nem gente, nem filho. Mas tem criança de colo, ninguém vai comer nada, é decreto, tá aqui, ó, tá escrito, irmão, não é eu que estou falando, não. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto pessoas como animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e se acalme o furor de sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e eles abandonaram a violência. Deus atendeu às orações do povo e voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Olha que lindo. A história poderia terminar aqui, né? História bonita. Jonas, né? Mal, que foi levado para uma outra cidade, agora vem para a cidade boa, e aí prega, ele acaba de pregar, a cidade toda se arrepende, acabamos felizes para sempre, o céu chegou para todo mundo. O grande problema na realidade do livro de Jonas é o capítulo 4, na minha opinião, e eu vou começar a pregar agora. Vou começar a pregar agora, nesse exato momento, e embora eu sei que o Espírito Santo quer ministrar algo simples, rápido e profundo dentro do nosso ser, mas a partir daquilo que Jonas viveu no capítulo 4. Quem sabe você só conhecia a história de Jonas até aqui. Quem sabe a história que você ouviu foi só o peixe, o mar, a pregação e acabou. Mas não foi isso que aconteceu. Capítulo 4. Olha isso, irmãos. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado. Não, calma aí. Eu li isso mesmo? Eu li isso. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso. Irou-se de sobremaneira e então orou a Yahvé e desabafou dizendo: Eterno, pois não foi exatamente o que eu disse quando eu estava ainda na minha casa, foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. A parte da história nova que a gente não conhecia. Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, que você é longânimo, que você era rico em amor e que você ameaça castigar as pessoas, mas você se arrepende. Eu sabia disso. Agora, portanto, eu te peço, tira a minha vida, eu te rogo. Afinal, para mim é melhor morrer do que seguir vivendo.
A história de Jonas acaba de virar. A gente muda o contexto agora da história toda. Jonas não demonstra mais ser o jovem destemido que queria pregar para o povo de Nínive. Sabe com o que o Jonas estava preocupado mesmo? Com o ministério dele. Sabe o que o Jonas estava preocupado antes de sair de casa? Ele estava preocupado com tudo aquilo que ele poderia ganhar, com tudo aquilo que ele poderia ganhar de honras pelo fato de que ele falou e a cidade foi destruída. Sabe? Eu disse, eu venho, eu trago a profecia acontece. Eu venho e eu falo e as coisas fluem. Eu venho e eu falo, ou seja, nós estamos muito mais preocupados com o nosso eu do que com aquilo que Deus quer fazer com as pessoas. Do que aquilo com que Deus quer fazer na vida daqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, eu não estou falando isso a partir do ponto de vista aonde eu estou culpando você por conta de coisas que você pensa, mas eu estou nesse lugar também. Ou você acha que eu não tenho uma ira, uma raiva de quando alguém, por exemplo, me procura e fala assim, ó, eu decidi agora comprar, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá, irmão? Eu decidi agora comprar um carro. Eu falo, meu amigo, mas você está enfiado em dívida. Você acabou de falar comigo semana passada que a gente estava enfiado em dívida. E aí, agora você foi lá e comprou esse carro. Não, mas eu comprei porque eu tenho dinheiro para pagar a parcela, são só R$2.000, eu vou pagar e eu vou trabalhar e vai dar tudo certo. Irmão, sabe o que me dá vontade de fazer? Dá vontade de dizer assim, Deus mata. Não. Arranca esse carro dele. Tomara que bata e vai entender que não era para ter feito. Vocês acham que eu não passo por isso também? Vocês acham que eu não passo por essa raivinha que Jonas ficou? Quando ele fala alguma coisa e acontece totalmente ao contrário, mas Deus é longânimo, compassivo, misericordioso, e mesmo quando nós estamos fazendo aquilo que Ele não quer que nós façamos, Ele ainda assim age com misericórdia. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos querendo agir com as pessoas com um amor humano, Dani. Agir com as pessoas e falar com as pessoas, Lipe, pensando da forma com que nós humanos trataríamos e agiríamos. Mas Deus está nos ensinando nessa noite a não sermos filhos mimados. Sabe o que Jonas era? Jonas era um birrento mimado. É isso que Jonas era. Agora tira a minha vida. Já que aquilo que eu falei não aconteceu, tira a minha vida. Porque como é que vai ficar o meu nome agora? Eu falei que tudo ia ser destruído e tudo não foi destruído. Até os bichinhos ficou sem comer e tudo não foi destruído. Como é que vai ficar o meu nome agora? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós estamos mais preocupados com o nosso nome do que com o nome de Deus. Nós estamos mais preocupados com o que nós estamos construindo aqui na terra do que com o nome de Deus sendo glorificado nesse lugar. Sabe por que nós corremos mais atrás dos nossos objetivos pessoais do que para o reino? Sabe por que nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho do que com o reino? Porque nós estamos como filhos mimados, igual Jonas era, dizendo, se não for para mim conquistar, então tira a minha vida. Quem tem ouvidos ouça. O Senhor está falando nesse lugar. Abra o seu coração, não se feche. O Senhor está nos confrontando nesse lugar, dizendo que nós precisamos sair desse lugar, de que se Ele não fizer do jeito que eu quero, então não faça nada, então me tira da vida. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Mas o Senhor está nos ensinando, Ele está nos trazendo para uma outra perspectiva. Ele está dizendo, filho, o meu amor é muito maior do que isso, a minha compaixão é muito maior do que isso. Eu estou fazendo algo na terra nesse momento que é muito maior do que você. É muito maior do que os seus sonhos, é muito maior do que os seus planos, é muito maior do que o carro que você quer conquistar, do trabalho, não importa o que você queira conquistar. O que Deus está fazendo hoje nessa cidade, o que Deus está fazendo dentro de você é muito maior do que aquilo que você está pedindo. Aí você fica na barriga do peixe reclamando. Aí você sai do peixe. Deus te deu alguns escapes. Ele te manteve vivo dentro de um lugar onde não era o seu habitat natural. E você sai desse lugar, e ao invés de agora você começar a viver uma novidade de vida em Deus, o que você faz? Começa a reclamar de novo, dizendo, pode tirar a minha vida, eu não quero mais viver, se não for para ser do jeito que eu quero, se não for na data que eu quero, se não for no tempo que eu quero, se não for do jeito que eu quero. E eu estou aqui para te dizer, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer.
E se ele precisar te matar, ele vai matar. Mas ele não vai fazer isso por causa que você está pedindo. Deus não mata ninguém porque alguém está pedindo, irmãos. Eu conheço vários textos na Bíblia onde pessoas falaram, me leva. E o que Deus fez? Misericórdia, traz vida, traz anjo, traz solução. Ou seja, nós não estamos lidando com um humano igual nós. E aí, Yahvé, o Senhor, questionou. Irmãos, Deus questiona Jonas e diz assim: tu tem alguma razão para você ficar bravo desse jeito? Não. Tu tem alguma razão para ficar desse jeitinho que você está falando agora, querendo tirar a vida? Tu tem noção do que você está falando? E aí Jonas saiu para consolar-se. Aí Jonas sai. Irmãos, eu consigo imaginar, tentem viajar comigo na história. Deus agora fala assim, ó, tu tem noção do que você está falando? E Jonas fala assim, ó, vai embora, dá as costas para Deus, deixa Deus falando. E olha isso, Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, a oriente da cidade. E ali ele armou uma tenda, ele sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Sabe o que Jonas estava esperando ainda? Tudo ser destruído. Ele ainda estava aguardando ainda. Ele falou, não, Deus vai vir um fogo. Vai vir nem que venha um peixe gigante, engula a cidade. Não sei, mas vai acontecer alguma coisa. E aí, sabe o que Deus fez? Deus fez crescer uma espécie de mamoneira, sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-lhe do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Olha isso, irmãos. Tem noção? Você sentou no lugar aqui, Dani, hoje, bravo com Deus, chateado, nervoso. Aí você senta ali, não tem planta nenhuma. Chega no outro dia, tu acorda, cara, tem uma árvore atrás de você. Irmãos, só por isso, se fosse só por isso, Jonas já deveria ter falado, meu Deus, não, tá de brincadeira. Deus acabou de criar uma árvore atrás de mim para me dar sombra, Dinho. Sabe o que é isso? Deus faz isso com a gente, irmãos. Mesmo dentro dos nossos erros, mesmo das nossas escolhas erradas, Deus nos dá possibilidades. Deus nos traz água, Deus nos traz comida, Deus nos traz refrigério. E aí a palavra de Deus diz que Jonas ficou o quê? Alegre. Mas aí o que aconteceu? Estamos acabando o livro já, tá? Todavia no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta. Ela atacou a árvore, que era muito frágil, e a árvore secou. E aí logo apareceu o sol. Deus trouxe então um vento muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, a ponto dele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Mesma árvore que foi criada para poder colocar uma sombrinha na cabeça do Dani, usei o Dani aqui, né? Agora não está mais. E o Dani, ao invés de agradecer a Deus pela árvore que Deus deu no dia de ontem, que não matou ele ontem, o que ele faz? Ele reclama, murmura. Estou usando um exemplo, tá, Dani? Ele murmura, dizendo que era melhor que eu morresse. E aí Deus questiona Jonas outra vez. Tens algum motivo para ficar tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas, sim, eu tenho. Eu estou irado a ponto de preferir a morte. Então Yahvé, Deus, ponderou-lhe. Ora, Jonas, tem compaixão dessa planta. Embora não tenha cuidado dela, você não fez ela crescer, você não regou ela, você não podou ela, ela simplesmente nasceu numa noite e numa outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre bem e o mal, e além de muitos animais inocentes. Deus estava preocupado até com os animais, né? Olha que lindo. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? O que eu entendo, irmãos? Enquanto nós lemos e vemos isso, que quando Deus nos dá uma bênção, nós ficamos muito felizes. Nós ficamos felizes, Carlos. Quando Deus ele nos apresenta um cenário bom, um cenário alegre, Marcelo, um cenário de felicidade, nós ficamos muito felizes. Mas se esse cenário
nem que seja por um pequeno tempo, ele se desfaz, ele se desfalece. Nós então nos iramos com Deus, como se tudo aquilo que ele tivesse feito anteriormente não valesse de nada. Nós ficamos nervosinhos, por quê? Porque no final, nós somos também como Jonas. Nós somos também filhos mimados, que queremos as coisas todas do nosso jeito. Nós estamos correndo para Tarsis, quando na realidade Deus, com toda a clareza, nos mandou para Nínive. Mas nós ficamos com tanto medo daquilo que nós estamos escutando, do que as vozes estão dizendo, que nós esquecemos de ouvir uma única voz que seria importante, a voz do nosso Pai. Nós estamos com tanto medo do que todo mundo vai dizer, do que todo mundo vai falar. Ah, mas Tarsis era muito mais bonita. Tarsis, as pessoas eram muito mais educadas. Tarsis era muito melhor, eu quero ficar pregando lá. Deus te chamou claramente para ir para um outro lugar. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Porque no lugar onde você está, se Deus não tiver, você está sozinho. Isso aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Quando o povo sai do Egito, a nuvem anda, o povo anda. A nuvem anda, o povo anda. E se não andasse, seria queimado pelo sol ou morreria de frio, porque estavam sozinhos. Mas nós estamos vendo as nuvens andando. As nuvens estão se movimentando. Nós já estamos vendo ela lá na frente. E ao invés de nos movimentarmos também para esse lugar onde Deus já nos chamou, nós estamos fazendo o quê? Sentados numa planta, resmungando e reclamando porque queríamos as coisas do nosso jeito. Deus não fará do seu jeito. Deus não se move pelo seu jeito birrento. Deus não se movimenta pelas tuas palavras de murmuração. Deus não se movimenta por esses lugares. Sabe por onde Deus se movimenta? Sabe o que movimenta o coração de Deus? Um coração quebrantado. Ele fala que Ele não rejeitará. Ele não rejeitará um coração quebrantado. Comece a quebrantar o seu coração. Mude de lugar. Mude, saia desse lugar de reclamações, saia desse lugar de murmuração, saia desse lugar de Tarsis, de dizer que Tarsis é o lugar perfeito, porque Deus te chamou claramente para Nínive. Mas eu tenho medo. O Senhor é teu sustento. Mas eu não sei como será. O Senhor será a tua bússola. Mas eu não sei como me movimentar. Não espere ser movimentado pelo peixe. Eu não sei como fazer. Irmão, se você não souber como fazer, sabe o que vai acontecer? Um peixe vai te engolir e vai te colocar exatamente no lugar aonde Deus te mandou estar. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem problema nenhum com a nossa falta de coragem de se movimentar para os lugares. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para nós a todo tempo: eu sou o sustento de vocês. Vocês estão se movimentando não baseado na força de vocês, mas na força que eu dou para vocês. Então não espere que um peixe ou que um mar agitado chegue na sua vida para que você se movimente. Eu conheço histórias desse lugar. Conversei com muitas pessoas já dessa casa. E eu sei que existem pessoas aqui que já estão na finalização do seu processo. Existem pessoas que o Senhor já mandou para um lugar, eles se movimentaram, e aí eles estão na finalização do processo. Existem outras pessoas que estão no meio desse processo, e que em alguns momentos me ligam às vezes e falam: pastor, me ajuda, pastor, eu estou na barriga do peixe. Ainda bem que você tem celular, irmão, tem WhatsApp agora. Jonas não tinha, pensa nisso. Pensa na parte boa, você pode ligar para alguém e pedir oração. Jonas não sabia nem o que ia ser da vida dele. E eu conheço pessoas aqui que estão nesse processo, Edinho, que estão nesse processo de estar na barriga do peixe, e que já compreenderam. Mas irmão, quando você sair, por favor, quando você sair desse lugar, não entre no mesmo lugar de Jonas. Não entre no lugar do homem que agora está fazendo a vontade de Deus só porque está com medo de voltar para a barriga do peixe. Deus quer mudar o teu coração nesse lugar. Deus não te colocou na barriga de um peixe para que você seja a mesma pessoa. Deus não colocou Jonas na barriga do peixe para que ele saísse do mesmo jeito. Mas Jonas preferiu sair assim. O livro de Jonas acaba, irmãos, sem que Jonas entenda os lugares para onde Deus o chamou.
E aí agora o herói que estava na sua cabeça, antes de nós começarmos, o Jonas, né? O Jonas era o Jonas, que foi engolido pelo peixe. Uau! E agora o Jonas é um menino birrento, que está querendo a vontade dele mais do que tudo. Quantas vezes eu e você fazemos as mesmas coisas? César, mas o que isso tem a ver com o culto de ceia? A palavra de Deus diz que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós passamos a viver a vida de Cristo em nós. Nós passamos a viver algo diferente. Nós passamos a viver uma realidade diferente, pastor. Nós passamos a viver aquilo que não era o nosso habitat natural, agora passa a ser. Aquilo que não era, agora é. Por quê? Porque eu não estou mais embasando a minha vida nos lugares aonde eu penso que eu tenho que caminhar. Eu não estou mais embasando a minha vida nos lugares dos meus sonhos. Por quê? Porque nós deixamos de viver a nossa vida para viver uma nova vida dentro de nós. Só que muitas pessoas participam daquilo que é o corpo de Cristo, participam do sangue de Cristo. Elas estão aqui, elas são bons discípulos. Elas estão se desenvolvendo, elas vêm a igrejas, elas cumprem a escala, mas ainda não entenderam o lugar de deixar de serem os meninos birrentos, para ter um Cristo nascendo dentro de você e fazendo tudo novo, tudo novo, tudo novo. O Senhor está querendo fazer em nós, mais uma vez, tudo novo novamente. E talvez a cada ceia, nós temos a oportunidade de mais uma vez viver essa novidade de vida e relembrar aquilo que o Espírito Santo quer fazer dentro de mim e de você. Ele não quer nos deixar permanecer nesse lugar de sofrimento, irmãos. O Espírito Santo não quer que você viva nesse lugar de fragilidade, nesse lugar de meninices, de fazer tudo da forma como você quer. Porque você até pode alcançar os seus objetivos e os seus sonhos, fazendo da forma como você quer. Mas eu tenho uma notícia triste para dizer para você. Você estará sozinho nesse lugar. Sabe por que milionários se jogam de suas coberturas? Porque eles alcançaram tudo que queriam, mas estavam sozinhos. E você nunca viu dizer que o milionário, antes de se jogar de sua cobertura e acabar com sua vida, jogou todo o seu dinheiro dentro. Ele não deu o dinheiro dele para os pobres. Ele podia, antes de Lipe, ele tem coragem de se jogar, mas ele não tem coragem de jogar o dinheiro dele. Sabe por quê? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A palavra diz. Aonde que está o teu tesouro? Quem está sentado no trono do teu coração? Será que são as coisas? Será que você está dormindo enquanto Deus está te chamando claramente para ir pregar para um povo que não conhece ainda, que precisa de seu amor? Não será no teu tempo, querido. Deus está ministrando no nosso coração que você pode estar de alguma forma se desenvolvendo, fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Fazendo a coisa certa, mas do modo errado. Era Jonas. Era certo pregar, mas era certo pegar em taças. Fazendo igual aos discípulos. Era certo dormir, era madrugada, é o horário de dormir. Mas Jesus disse para eles fazerem o quê? Ficai aqui e vigiai. Você está fazendo aquilo que é lícito. Eu não estou aqui denunciando coisas ilícitas. Não estou denunciando somente pecados. Mas nós estamos denunciando um estilo de vida que de alguma forma faz com que você seja o centro de todas as coisas. Cristo é o centro. Colossenses capítulo 1 diz que Ele é a cabeça de tudo, o centro de todas as coisas. E Ele está querendo ser o centro dentro da sua vida também. Ele está querendo ser o centro dentro de você. Ele está querendo que a vontade dEle seja melhor para você. Ele está querendo que você viva uma nova realidade, não a partir dos seus desejos, não a partir das cidades que você quer visitar, não a partir dos lugares onde você pensa
que Ele te mandou ir. Ele está te chamando claramente, dizendo: vem viver a minha vida, vem viver do meu jeito, vem viver do meu modo. E nesse lugar você nunca vai ficar sozinho. Você pode perder nesse lugar todos os seus amigos, você pode perder nesse lugar talvez todas as suas coisas, mas esse lugar é um lugar, irmão, onde nós nunca estaremos sozinhos, onde nós sempre teremos companhia, onde nós não teremos mais um vazio dentro de nós que nos arranca a alma. Porque nos lugares aonde Jesus está e reina, nesse lugar existe paz. O Senhor está te chamando para esse lugar de paz. Abandone os velhos hábitos, abandone as velhas cidades, abandone o jeito de pensar que não é o jeito de Deus. Quer pensar como Deus pensa? Então ame aquilo que Ele ama. Ame aquilo que Deus ama. Deus não ama as coisas, mas Ele ama as pessoas. Você pode chegar em lugares muito altos, mas no final de tudo ter alcançado somente coisas. Mas Deus está nos trazendo para um lugar de entendimento onde as pessoas são mais importantes do que as coisas. Onde as pessoas... Jonas estava preocupado com o nome dele. Jonas estava preocupado com o seu ministério, William. Mas Deus estava preocupado com gente que morreria. Deus estava preocupado até com os bichinhos, até os animais. Mas Jonas estava querendo o quê? O que vai ser do meu nome? O que vai ser do meu chamado? O que vai ser do meu ministério? O que vai ser das coisas que eu tanto sonho alcançar? O que vai ser daquele futuro que eu planejei para a minha própria vida, dos países onde eu quero visitar? Deus não está interessado nos seus sonhos, se você não estiver sonhando os sonhos dele. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Irmãos, Deus não nos tira do planejamento, mas Ele nos chama para caminhar com Ele, para planejar com Ele, para trazer Ele para esse lugar. Pai, o que nós vamos fazer junto? É como se o Davi, meu filho, 10 anos aqui, chegasse em casa hoje e dissesse para mim assim: pai, eu já sei tudo sobre a vida, entendi, ouvi algumas pregações, conheço algumas histórias, e a partir de hoje eu acho que eu já entendo sobre o que eu preciso alcançar, e eu estou indo, tá? É assim que nós somos, irmãos. Nós fazemos exatamente isso. Eu estou indo, tá, Deus? Obrigado por tudo. Foi top, só é top. Te amo, tá? Te amo, ó. Coração, te amo, nunca vou te esquecer. E eu vou para fora de casa e vejo meu filho indo embora, um menino de 10 anos, que eu sei que vai sofrer tanto. Poderia ajudar ele tanto, poderia fazer tanto por ele, poderia desenhar um destino com ele. Ele só tinha que dizer para mim para onde que ele queria ir. Ele só tinha que olhar para mim e dizer: pai, eu estou querendo caminhar para tal lugar, o que você acha? Vamos comigo. Isso faz parte daquilo que o Senhor sonhou para mim. Deus está te dizendo nessa noite: eu quero fazer parte dos seus sonhos, eu quero fazer parte dos teus planos, eu quero fazer parte do que você está sonhando para a tua vida. Mas não me diga como eu tenho que fazer, não me diga como, não me diga o que você vai alcançar no outro dia, porque você não sabe. O Senhor está dizendo para você: eu sei de todas as coisas, eu conheço todas as coisas, e meu desejo é que você não fique sozinho, é que você não acabe como um filho pródigo, porque um dia você vai cair em si. Mas para que sofrer? Para que sofrer? Você só tem 10 anos. Dá para caminhar um pouco mais comigo ainda. Dá para caminhar comigo até a eternidade, se você quiser. Feche seus olhos nesse lugar.